Ah, então vamos ler João capítulo 1, nos versículos 43 a 51. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: Siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: Venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: De onde me conheces? Jesus respondeu: Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Então, nessa porção dos versículos 43 a 51, Jesus chama mais alguns discípulos para segui-lo, mais alguns homens, não é? Passam a segui-lo pelo contato direto com Jesus, especialmente Felipe e Natanael. No versículo 43, no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Felipe, disse-lhe: Siga-me. Então, uma coisa interessante que a Bíblia diz, toda a Escritura diz isso, né? No Antigo e no Novo Testamento, é que nós não escolhemos a Deus, é Deus quem nos escolhe, certo? Nós chamamos isso de predestinação. É o fato de que Deus, se não nos tivesse escolhido, nós nunca escolheríamos a Ele. Nós nunca teríamos optado por Deus. E aqui é interessante, vejam que Jesus encontra Filipe e ele simplesmente diz a ele: siga-me. Então, Jesus não pergunta a sua opinião, não pergunta se ele quer segui-lo ou não pergunta se ele tem alguma coisa melhor para fazer. Jesus simplesmente o chama. Na verdade, são duas coisas interessantes. O fato de Jesus chamar assim, não é? Sem nenhuma introdução, uh, sem nenhuma, sem nenhum pedido de permissão do homem, né? Perguntando se ele, como eu disse, tem alguma coisa melhor para fazer. E a aceitação de todos os que ouvem Jesus dizer isso. Então, a todos os homens e mulheres que na Bíblia Jesus vinha e dizia: siga-me, eles seguiam. Então, quer dizer, Jesus chama quem ele quer, e quando ele chama, esse é um outro aspecto que a teologia fala, é um chamado irresistível, é uma graça irresistível. Quando Deus chama, se você é um escolhido e Deus chamou você, você invariavelmente irá a Ele, irá a Jesus Cristo, né? Então é assim com Filipe. No próximo versículo, Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei. E a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Aqui é semelhante com o texto anterior, quando aqueles homens iam falando com as outras pessoas, né? Especialmente André, irmão de Pedro, disse a Pedro que achou o Messias. Aqui também Felipe diz a Natanael: Olha, eu achei aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Então, tem algumas coisas interessantes aqui, como no texto anterior. Primeiro é que, como Felipe conheceu Jesus, viu a Jesus, ele aponta para Natanael, ele mostra para Natanael quem é, onde está Jesus, não é?
Então, isso é interessante, é o fato de que as pessoas daqui não chamam a atenção para si, mas apontam para Jesus, como André fez com Pedro e como João Batista fez com todas as pessoas. Tá? Este é Jesus, este é o Cordeiro de Deus, não chamando a atenção para si, trazendo a atenção, todo o louvor a Jesus em vez de para si mesmo. Então, Felipe diz a Natanael, nós achamos Jesus, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei. Agora esse é o segundo ponto interessante aqui neste versículo 45. Felipe diz que Jesus é aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram. Então, Moisés e os profetas, todo o Antigo Testamento. Nós lemos o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, nós lemos todo o restante do Antigo Testamento, nós lemos sobre Jesus. Aqueles homens escreveram sobre Jesus. E Felipe tinha essa percepção da Escritura, né? De que a Bíblia se trata sobre Jesus, sobre o Messias, sobre o Filho de Deus que viria salvar o seu povo. E ele diz para Natanael que achou este sobre quem Moisés e os profetas escreveram. E quem é que Felipe diz ser Jesus? Jesus de Nazaré, filho de José. É interessante. Jesus quer dizer, o nome Jesus quer dizer Yahvé salva, né? E Yahvé é salvação. E ele diz que, Felipe diz a Natanael que este Jesus, este Salvador, Yahvé salva, Deus é salvação, ele é de Nazaré, filho de José. Quer dizer, Deus realmente se fez homem, ele nasceu em Nazaré, ele é filho de José. Quer dizer, a família dele, José e Maria, não é? Então, aquele Messias prometido no Antigo Testamento, ele veio e ele tem um endereço. Ele vem de Nazaré e ele é filho de José. Então quer dizer, de fato como o Antigo Testamento prometeu, dizendo que a Virgem daria à luz um filho, né? E a Virgem daria à luz um filho e que este menino seria o Salvador do seu povo. Né? Então Felipe diz a Natanael, o Salvador de Israel, o Salvador do povo de Deus, vem de Nazaré e ele é filho de José. No versículo 46, perguntou Natanael, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Felipe, venha e veja. E isso é interessante, né? Porque de todas as cidades que Natanael conhecia, de todos os lugares que ele conhecia, provavelmente Nazaré seria um dos últimos locais onde ele diria que um acontecimento tão importante se deu, a saber, o nascimento do Messias, do Filho de Deus. E aí quando ele diz isso a Felipe, Felipe disse, vem e veja, você vai ver que sim, pode vir coisa boa de lá. Agora, isso está de acordo com o ensino da Escritura. A Bíblia diz que Jesus veio para os que... No Novo Testamento nós lemos que a sabedoria dos homens é loucura para Deus. Que Deus veio confundir a sabedoria dos homens. Então, do local onde você mais esperaria que viesse o Messias, não veio nada. Né? Então, dos grandes palácios, da nobreza, dos ricos, dos importantes, dos influentes. Não foi lá que Jesus nasceu. Jesus nasceu numa cidade periférica, pobre. A Bíblia diz que os últimos, no dia de Jesus, no último dia, no dia do juízo, no dia do Senhor, os últimos serão os primeiros. Então, aquelas pessoas que você menos dá importância na igreja, aquelas pessoas que você diz assim, poxa, esse cara nunca vai ser crente. Esse cara não é crente, né? Esse cara
É impossível que esse cara se converta e se torne um cristão. Daí é que podem vir as maiores surpresas. Então, e também a Escritura diz que que o homem olha para as aparências, mas Deus olha para o coração. Então, quer dizer, Deus não julga pelas aparências. Então, ao escolher um local para que o seu filho, para que a humanidade do seu filho se fizesse, acontecesse, para que Jesus encarnasse, Deus não escolheu as cidades mais importantes, mais nobres, mais ricas, mais belas, mas um lugar sem importância, né? Então, Nazaré. Então, ainda que as coisas sejam, que alguém seja desimportante para nós, que uma igreja seja muito pequena, uma igreja seja muito fraca aos nossos olhos, para Deus ela pode ser muito importante, ter um papel muito grande, e Deus pode estar ali fazendo coisas enormes, não é? No versículo 47, ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Então, no versículo 47, Jesus vê Natanael chegando, provavelmente com Filipe, e ele elogia Natanael. Não é? Ele diz aí, olha, ele diz, vejam um israelita em quem não há falsidade, um homem sincero. Provavelmente um israelita em quem não há falsidade, um verdadeiro judeu, né? Um homem que busca viver de acordo com as escrituras, que espera segundo as promessas de Deus. Então, certamente são estas coisas que Jesus significava, apontava para Natanael quando ele disse isso. Um israelita em quem não há falsidade. Ele vê Natanael chegando e ele diz isso. No versículo 48, perguntou Natanael: de onde me conheces? Eles nunca tinham se visto. Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Jesus responde a Natanael que antes de Filipe chegar até aquela figueira, Natanael estava ali. E antes de Filipe chegar, Jesus viu Natanael ali. Então, Jesus estava no lugar, Natanael estava no outro lugar, e Jesus viu aquele homem, Natanael. Ele viu. Como isso é possível? Jesus é Deus. Jesus, ainda que esvaziado, limitado como homem, não tendo todas as prerrogativas de Deus naquele momento. Por exemplo, ele não sabia o que ele não sabia sobre as datas as datas específicas dos últimos acontecimentos. Ainda assim, ele era Deus e ele tinha conhecimento do futuro, não é? Ele podia saber sobre as pessoas, ele conseguia ler o coração das pessoas e tantas outras coisas, né? Que ele, como Deus, podia fazer. Então, uma das coisas que Jesus pôde fazer foi ver Natanael debaixo da figueira, mesmo sem nunca ter visto Natanael. Então, ele sabia que, isso é, cara a cara, ele sabia que aquele homem estava debaixo da figueira, ele sabia que o seu nome era Natanael. Quando Jesus diz isso a Natanael, eu o vi debaixo da figueira antes de Filipe o chamar, Natanael declarou, versículo 49, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Vejam que Natanael viu um sinal feito por Jesus. Que sinal é esse? Sinal de uma espécie de vidência de coisas que não estão claras, né? De coisas que não estavam diante dos olhos de Jesus. Se eu estava lá, naquele local, e este homem, Jesus, estava aqui, e ele me viu, esse é um sinal de que esse homem é um enviado de Deus. Então vejam que Natanael não viu Jesus ressuscitar mortos, como ele fez. Não viu multiplicar alguns peixes e pães em milhares de pães e peixes para uma multidão se alimentar e ainda sobrar tanta coisa. Natanael ainda não viu Jesus acalmar uma tempestade. Ainda não viu Jesus curar doentes, expulsar demônios das pessoas. Ele não viu Jesus fazer nada disso.
Jesus diz para ele: você estava debaixo de uma figueira antes de Felipe chamar, seu nome é Natanael. E Natanael, através deste pequeno sinal, reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era, como ele diz no versículo 49, Filho de Deus, o Rei de Israel. Um sinal de fé que Natanael teve. E aí Jesus, no versículo 50 e 51, mais uma vez, Jesus mais uma vez louva a Natanael, agora louvando a fé dele. Porque Jesus diz assim: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Olha só, Natanael, você crê em mim porque eu disse a você que você estava debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. Então, se alguém crê, se alguém crê em Jesus, porque Jesus disse a essa pessoa que ela estava debaixo da figueira, Jesus diz a esta pessoa: você vai ver coisas maiores do que essa. Você vai ouvir e ver coisas maiores do que essa. E quais coisas são essas? Então acrescentou, versículo 51, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Olha, você creu porque... O ponto é o seguinte, Jesus estava dizendo a Natanael: porque eu fiz uma coisa pequena, você creu. Muito bem, você vai ver coisas maiores do que essa. Então lembrem-se de Tomé. Tomé ouviu Jesus falar, Tomé ouviu os discípulos dizerem que Jesus havia ressuscitado e Tomé duvidou. Ele disse assim: se eu não tocar nas suas feridas, se eu não ver as suas feridas, eu não vou crer. Eu não vou acreditar que ele ressuscitou. Então Jesus aparece para ele, mostra para ele as feridas, pede para ele tocar e fala para ele assim. Aí quando Tomé crê, Jesus diz: bem-aventurado aquele que crê sem ter visto. Não é? Então, aquele que crê porque Jesus fez uma pequena coisa na sua vida é bem-aventurado, porque Jesus vai mostrar coisas maiores ainda a essa pessoa. Então, algumas coisas que nós podemos aprender com este texto. Em primeiro lugar, Jesus escolhe quem ele quer. E quando Jesus escolhe uma pessoa, essa pessoa o segue. No versículo 43, Jesus diz às pessoas: siga-me, e elas, ou sigam-me, e elas o seguem. Em segundo lugar, as pessoas a quem Jesus escolhe, as pessoas a quem Jesus salva, pregam a outras pessoas e trazem outras pessoas para a igreja, para a fé cristã. Como nós encontramos no versículo 45, Felipe dizendo a Natanael. Em terceiro lugar, Jesus ensina para nós que o Antigo Testamento da Bíblia, não apenas o Novo, mas também o Antigo Testamento da Bíblia, é sobre ele. A Bíblia nos ensina isso, que Moisés e os profetas escreveram sobre ele. Toda a Bíblia é sobre Jesus. Em quarto lugar, nós aprendemos nesse texto que você não pode julgar pelas aparências. Você não pode julgar as pessoas pelas aparências. Esse é um pecado frequente nosso, né? Nós olhamos para as pessoas e já fazemos uma leitura. Natanael disse a Felipe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí Felipe diz a ele: o Messias vem de lá, né? O Salvador vem de lá. Em quinto lugar, nós aprendemos que se nós cremos em Jesus, porque ele fez pequenas coisas na nossa vida, nós podemos saber que somos abençoados, bem-aventurados e veremos coisas maiores. Então, nós poderíamos dizer que se você crê em Jesus, porque um dia você ouviu a pregação, um dia alguém pregou alguém pregou a Bíblia para você e você acreditou, Jesus está dizendo para você: você crê em mim porque ouviu a pregação. O que é um meio pelo qual Jesus faz isso, né? Talvez o meio, certamente, a Bíblia diz que é o meio principal, a pregação vem pela fé.
Você que creu só de ouvir falar de mim, vai ver coisas maiores, vai me ver. Então veja, nós que cremos em Jesus, porque ouvimos a pregação a respeito dele, Jesus diz que nós vamos ver e ouvir coisas maiores. Não é? Então há pessoas que pensem, por exemplo, em alguém que ouviu a pregação e não creu. Em determinado momento, ela ouviu a pregação e nada mudou na sua vida. Ela não acreditou em Jesus. Mas dali a algum tempo, se pouco ou muito tempo, tanto faz, essa pessoa passa por um momento de angústia e de tristeza e ela lembra daquela pregação. E ela diz assim, eu vou orar e eu vou pedir para Jesus me abençoar, eu vou pedir para Jesus me ajudar. E ela faz isso, ela ora. E quando ela ora, ela sente o conforto de Deus, ela sente o Espírito Santo dando força, ajuda, o conforto. E naquele exato momento ela sente aquela paz. E ela passa a crer em Deus, ela passa a crer em Cristo por causa disso. Jesus está... Isso acontece com muitos de nós, não é? Muitas pessoas passam a crer no Evangelho porque estão enfrentando períodos de dificuldade. Isso é normal, isso é muito comum. A essas pessoas Jesus diz, você crê em mim porque eu te ajudei naquele momento de angústia, de tristeza e de sofrimento, você vai ver coisas maiores. Então, a nossa fé em Cristo hoje é uma fé baseada no que nós ouvimos sobre Ele, nessas bênçãos que Ele vai dando em nossa vida. Mas nós não estamos vendo a Jesus. Nós não estamos vendo o céu aberto e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Isso é algo grandioso. Isso é algo grandioso, é isso que Jesus promete que nós veremos. Né? Coisas grandiosas, bênçãos sem fim. O próprio Cristo, nós veremos ao próprio Jesus. Que Deus nos abençoe a todos, então, através da sua palavra.